Galera, quem tava com saudade de ver o Corinthians passar e ver passar nervoso, né? Infelizmente aí, o Timão voltou nessa intertemporada aí, parada pro Mundial e voltou com muitos problemas, né? Não conseguiu recuperar todo mundo, né? O melhor atacante do Corinthians, que era o Yuri Alberto, que teve problema ali na coluna, acabou não estando apto para esse jogo, né? Vem ali tentando fazer a transição o quanto antes. A perspectiva era de uns 2 a 3 meses, né? Mas talvez aí entre o próximo mês e o outro ele já possa retornar aí aos trabalhos com o grupo e talvez até para os jogos. Mas sem ele, o Corinthians fica sem opções, né? O Hector Hernandes não encanta, e não consegue ter oportunidades, né? Para o esquema jogado nessa partida, o Hector Hernandes precisaria estar no banco, né? Porque o Corinthians não tem nenhum centroavante. E o Romero não é centroavante, Memphis Depay não é centroavante. E tem os meninos da base, mas que são jogadores mais velocistas, são atacantes, né? De profundidade, não são centroavantes. Então, para mim, esse jogo, principalmente pro esquema que se foi proposto para o Corinthians no segundo tempo, ali do meio para o final, precisaria do Hector Hernandes em campo. Tá? Ao invés de você colocar o garoto para basicamente queimar, porque a bola não chegava no ataque, você poderia colocar um jogador mais veterano ali, na minha visão. E por que eu digo isso? Porque esse foi aqui, né? É, Aqui do lado tem a escalação aí das duas equipes e a gente vê o Corinthians próximo daquilo que foi anunciado aí durante a semana, com o Hugo Souza, o Matheus, o Gustavo Henrique, Kaká e o Matheus Bidu, com o Raniel no meio de campo, composto ali com três volantes, né? O Raniel, Carrilho e o Martinez, com o Garro mais à frente, e no ataque, Romero e Memphis Depay, né? Infelizmente, o que acabou fazendo falta é você ter peças de reposição. E também uma falta ali, parece que o Corinthians treinou de uma maneira, só que não treinou uma variação. Né, para uma equipe, treinou de uma forma que as equipes atacassem, mas não treinou para o fato das equipes fazerem uma marcação mais incisiva, porque o Corinthians não conseguia achar brechas, não conseguia achar espaços desse primeiro tempo, o que acabou custando caro. Né? O Corinthians deu muitas brechas para a equipe do Bragantino e numa delas eles chegaram dentro da área. O Pita perdeu uma oportunidade que teve, chutando mal, a bola ficou na mão do goleiro Hugo. E depois o pênalti. Vamos falar desse pênalti, né? Infelizmente é um pênalti muito bizonho. No Campeonato Brasileiro a gente tem muitos lances grotescos que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. Não acho que foi uma entrada normal do zagueiro Kaká, mas não acho também que foi pênalti. Foi sim pé alto, que poderia ser colocado com um tiro livre indireto pelo jogador, é, ah, pelo árbitro da partida, né? Como foi dentro da área, poderia ser um lance, uma jogada em dois lances, né? E tem a. Eu não digo que não foi imprudente a entrada do Kaká, mas para mim não foi lance para pênalti. Principalmente como se mostrou o lance, como se mostrou a jogada. O jogador Kaká ele levanta o pé muito assintoso, não acerta a cabeça do jogador, e sim o braço do jogador que estava à frente do corpo. Não é nem que ele acerta o corpo do jogador e depois o jogador se projeta, não. Ele ele levanta o pé, o jogador projeta o corpo buscando o contato e a simulação do pênalti. Na minha visão não foi pênalti. Não digo que o Corinthians não merecia um resultado adverso, né? Porque não conseguiu jogar bem no primeiro tempo, mas para mim não foi pênalti. O Bragantino, que não tinha nada com isso, o Red Bull Bragantino foi para a batida do pênalti. O Sacha esperou o Hugo dar o canto, o Hugo se posicionou para o lado esquerdo e o Sacha bateu no canto direito do goleiro do Corinthians. Depois disso, o Corinthians ainda pecou muito em toques de bola, muitos erros de passes, principalmente de Memphis Depay. Muito se falou, muito se colocou em xeque aí ele nessa semana, situações, até questão dele não estar recebendo, mas dentro de campo ele não conseguiu entrar no jogo, né? Não conseguiu. Errando muitos passos, tomadas de decisões erradas,
toques simples, errando, segurando a bola quando não precisava. Não só ele, mas ele principalmente, porque a bola chegava mais nele do que no Romero, por exemplo, e ele perdia muito dessas bolas. O Garro, por outro lado, eu posso ponderar um pouco mais as críticas. Por quê? Porque diferentemente do Memphis, que teve mais oportunidades, teve mais brechas, conseguiu achar mais espaços na marcação, só que errou as tomadas de decisões, o Garro pouco teve espaço, mas quando teve, tomou as melhores decisões. Não digo que 100%, porque ele errou algumas situações, algumas intenções de jogadas, alguns lances que poderia ele ter tomado uma decisão mais simples, tentou algo mais rebuscado ou tentou segurar demais a bola, mas ele foi muito bem marcado. No segundo tempo, quando teve mais espaço, conseguiu achar o Romero dentro da área, que cortou e bateu na saída do goleiro Lucas, que foi o destaque da partida, né? Graças ao Lucas, o próprio Garro chutou uma bola que foi no travessão ali, para parecer que o goleiro desviou. Teve um lance da falta do Memphis, que o goleiro também defendeu. No primeiro tempo, teve outras oportunidades que o goleiro também apareceu para fazer a defesa. Só que daí no segundo tempo, o Corinthians ainda conseguiu cedo chegar ao gol do empate em um escanteio, onde a bola foi desviada no primeiro pau, a zaga do Bragantino tirou em cima da linha e o zagueiro Kaká ali meio que se melhorando, né, o que ele fez no jogo, né? Melhorando ali a sua situação na partida, fez o gol do empate, foi comemorar tudo beleza. Mas o Corinthians no segundo tempo foi totalmente do primeiro por causa de uma variação tática muito interessante, sem alterar peças. E foi o que eu imaginei quando eu vi essa escalação do time do Corinthians, que era o quê? O Raniel entrando no meio dos dois zagueiros, fazendo um terceiro homem de defesa e os dois laterais se abrindo, já que ele não utilizou o Angileri, né? Na minha visão, como ele colocou dois laterais mais ofensivos, imaginei que aconteceria isso. Não aconteceu no primeiro tempo, mas aconteceu no segundo e foi aí que o Corinthians ganhou campo. O Corinthians ganhou mais espaço, abriu mais espaço para o Garro e o Bragantino não conseguia achar espaço para atacar o Corinthians, né? Então, essa situação melhorou o esquema tático do Corinthians, só que lá na frente o Corinthians perdeu suas oportunidades porque o goleiro Lucas fez uma grande partida. E o Corinthians precisou mexer. Aí quando precisou mexer, o Corinthians colocou o Thales Magno, que entrou no lugar do Carrilho para colocar mais velocidade, mas pareceu estar mais cansado do que o Carrilho. Então, meio que não valeu a pena a substituição, na minha visão, né? Porque ele não deu essa profundidade do lado esquerdo, não conseguiu fazer jogadas para o lado esquerdo junto ao Memphis, muitas jogadas simples de toques simples, curtos, poucas jogadas de profundidade. Acho que ele tentou duas jogadas de profundidade pela esquerda, que rendeu ali alguma situação mais perigosa para o ataque do Corinthians, mas nada assim que fizesse com que ele entrasse em campo. Na minha visão, eu preferia que ele tivesse entrado o Kaique na substituição do que o Thales Magno, né? Infelizmente, o Thales Magno vem nessa baixa, fez um grande trabalho quando chegou no Corinthians, mas vem devendo bastante. E o Raniel saiu para entrar do Rian. O Rian sim entrou na função ali de volante. Aí o Martinez ficou um pouquinho mais atrás, quando ficou no 4-3-3, né? E daí deixou de ter a saída de 3. Quando fez essa mexida, o Corinthians perdeu o meio de campo. Por quê? Porque o Thales Magno não dava essa profundidade, o Romero do outro lado também não conseguia pegar a bola e dar profundidade, e o Memphis tampouco conseguia ali fazer alguma coisa no meio. O único lance que foi o lance que o Romero chutou na saída do goleiro, que o Memphis estava ali na frente do gol. Era só ele tocar para o Memphis que ele poderia chegar a uma jogada mais perigosa. Mas, tirando isso, foi muito pouco. Além do Thales Magno, entrou o Guinegão, que teve a oportunidade. Também não fez muita coisa. Acho que o que foi mais participativo das substituições feitas foi o menino Rian, que teve mais participações do que os demais jogadores. Por quê? Porque foi mais combativo no meio de campo. O Guinegão entrou, ainda recebeu um amarelo numa entrada ali bem temerária, que do jeito que o árbitro estava, possivelmente haveria a possibilidade de dar o cartão vermelho, porque foi um lance um pouco mais enérgico, né, um pouco mais incisivo, só que o árbitro entendeu que o amarelo era o suficiente, mas a arbitragem muito ruim também, mas o Corinthians foi pior, então não tem como você colocar a culpa na arbitragem. Eu posso colocar assim
um lance no final do primeiro tempo. O jogador do Bragantino jogou o braço contra a cabeça do jogador Gustavo Henrique e o árbitro nem sequer sinalizou por uma possível agressão. E foi mostrado que o jogador sim fez o movimento para acertar a cabeça do jogador do Corinthians. Não foi nenhuma jogada de não, tava correndo e bateu, não. Ele fez com o braço, fez o movimento e a arbitragem não chamou. O outro, que nem tocou no jogador, a arbitragem chamou, o que não faz muito sentido. Dois lances ali semelhantes, onde houve um leve toque, né? Vamos colocar ali que no primeiro ou pode ter havido um leve toque e ele marcou o pênalti porque o VAR chamou, e o lance ali de possível agressão nem foi chamado pela arbitragem. E no final do jogo, o Corinthians acabou pagando caro, porque essas mexidas abriram o meio de campo do Corinthians. O Corinthians começou a perder defensivamente e perdia muitas bolas ali no contra-ataque para o Red Bull Bragantino, que chegou ao escanteio no último lance do jogo. A bola cruzou toda a área, a defesa do Corinthians totalmente bagunçada, deixou a bola ser cruzada novamente, a bola foi cabeceada, o jogador do Red Bull Bragantino acertou o travessão, a bola voltou e o jogador Thiago Borbas fez o gol ali decisivo para dar a vitória para o Red Bull Bragantino. Em números, a gente vê aqui que o Corinthians de fato ficou devendo, né? Teve mais chutes no gol, mas acertou muito pouco, acertou 8 chutes, que obrigou o Lucas a fazer defesa. Só que em comparação ao Red Bull Bragantino, que deu 9 chutes, acertou 4, mas foi muito mais eficiente, né? Levou mais, vamos colocar assim, colocou mais dificuldade a defesa do Corinthians do que o Corinthians a defesa do Red Bull Bragantino, que foi um chutaço do Garro ali, onde o Corinthians roubou uma bola no ataque, a bola bateu no travessão e subiu. Teve uma cabeçada que o goleiro foi buscar, falta do Memphis que o goleiro foi buscar, teve acho que um arremate do Matheus Bidu que o goleiro foi buscar também. Então foram lances que o Corinthians obrigou a defesa, o goleiro a fazer a defesa, mas de poucas oportunidades que de fato falasse assim, não, ó, o Corinthians conseguiu driblar a defesa, conseguiu achar uma brecha, deixou a defesa totalmente perdida. Não, não fez isso. Infelizmente, o Corinthians do Dorival Júnior ainda está devendo. Não creio que a culpa seja do Dorival Júnior, tá? Porque a gente já viu esses problemas acontecendo com o Ramon Dias, falou que a culpa era do Ramon Dias, que não conseguia tirar algo a mais daquele Corinthians campeão paulista, que não conseguia tirar algo a mais, né? Que foi muito mais na raça, na vontade, do que um trabalho que poderia se lapidar alguma coisa. Mas a gente vê que o problema não é o treinador, que é muito mais dos jogadores e as peças que o Corinthians tem. Corinthians que não tem dinheiro para contratar, mas precisa de peças de reposição ou mudar seu esquema tático completamente. Então, sem o Yuri, você vai jogar com três atacantes. Memphis não é centroavante, Romero não é centroavante, Thales Magno não é centroavante. Cadê o centroavante do time? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto está lesionado, tirando ele. Você tem o Hector Hernandes, ele precisa ir pro jogo. A gente viu esse problema acontecendo com o Flamengo contra o São Paulo, que o Pedro acabou não indo pro jogo. Perderam muitas oportunidades lá, só que fizeram e venceram, porque conseguiram jogar fazendo a bola rotacionar. O Corinthians não conseguia rotacionar essa bola. O Corinthians não conseguia trocar passe. Então é muito mais o nervosismo dos jogadores, o que acontece no clube vem refletindo no elenco, e o Corinthians precisa rever. Ou melhora tudo, ou vai ter muitos problemas lá pra frente. A tabela não preocupa tanto, que o Corinthians está no meio da tabela exatamente. Está em 11º, nesse momento está perdendo uma posição para o Ceará, que vem empatando, mas precisa mudar, precisa ser feito alguma coisa, e os jogadores precisam melhorar, porque o que foi apresentado no início do ano não vem aparecendo agora, e foi muito colocado na culpa da família Dias. Mas a gente viu que o problema não é a família Dias, tem alguma coisa acontecendo dentro do elenco e precisa ser retomado alguma coisa aí. O que vocês acham? O que o Corinthians precisa fazer para melhorar? Será que o Corinthians precisa contratar muitos nomes, precisa de outras peças? Ou será que dá para o Corinthians ter uma retomada aí ao longo do campeonato? Ou vai ser só uma briga de meio de tabela, o Corinthians ficando ali entre a décima, entre nono, décimo terceiro, por ali,
na tabela qual é a opinião de vocês. Deixe nos comentários aí embaixo, deixa o like para ajudar e se inscreva se você veio por esse vídeo e não conhece o trabalho antes. Estou voltando a postar vídeo aqui e infelizmente o primeiro vídeo do Corinthians desse retorno foi com uma derrota e, muito estresse, porque pensei muito em se iria fazer ou não, mas né, a gente tem que estar colocando aí o conteúdo para tentar alavancar o canal. Então, se você puder ajudar aí, compartilhe o vídeo aí com outras pessoas para que possa chegar a mais pessoas. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.